acreditam na vitória do Urawa Reds e 4% acreditam no empate. Já está ao vivo com a gente aqui Keirson K9, que honra te receber. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, prazer em estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Sempre é uma honra aí compartilhar um pouco aí sobre o esporte e principalmente sobre o futebol, aquilo que nós amamos tanto. Muita gente já participando por aqui. Vai, Dalk, comece. Bom, Keirson, a gente tava até comentando fora do ar aqui antes de você chegar, que você foi artilheiro do Brasileiro, você foi artilheiro do ano, e isso não é uma marca fácil, né? Não é qualquer atacante no Brasil que já foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de Série A, não é qualquer atacante que já fez mais gols que todos os outros no ano. Foi em 2008, né? Como é que foi? Você era muito jovem ainda, né? É isso que eu ia falar, e com a idade que tinha. Então, com a idade que tinha. Você disputou com o Washington, Coração Valente, com o Diego Tardelli, se não me engano, foram os outros dois que dividiram a artilharia com você, né? Isso, tinha no Santos também o... Kleber Pereira, que já era bem veterano também, o Washington veterano. Como é que foi pra você, tão jovem, ter aquela temporada tão boa, né? Principalmente de maneira pessoal, quando tinha acabado de voltar para a Série A, fez uma campanha bem regular. Como é que foi para você vivenciar tudo aquilo praticamente no seu segundo ano de profissional? Primeiro eu queria muito isso, né? Já começa por aí. Tinha, lógico, uma equipe bem entrosada, né? Era companheiros de base também, muitos jogando juntos. É óbvio que o Curitiba em 2008 teve algumas trocas em relação a 2007, né? Alguns atletas mais experientes acabou saindo, veio outros atletas. Eu creio que com Dorival Júnior também isso fez com que nós tivemos uma equipe muito forte. A conquista do Campeonato Paranaense também foi importante, né, para esse grupo. Entramos num campeonato, como você disse até hoje, é um campeonato dificílimo, a Série A, né, e uma equipe que está retornando, né, de uma Série B, disputar primeiro, né, um retorno, né, para a Série A seria um desafio gigantesco, mas conseguimos fazer uma grande campanha, né, sendo essa volta, né, do Curitiba, e nós também vivendo a primeira experiência de uma Série A, né, apenas tinha 19 anos nesse período. Você, Henrique, Pedro Quem, né? Isso, essa era a turma aí nossa de base que estava no profissional. E lógico, o Dorival Júnior já me deu uma responsabilidade de ser capitão, né, do clube já nessa temporada, né, uma responsabilidade gigante, mas eu estava pronto para isso, eu queria muito isso já há um bom tempo. Quando eu morava no Couto Pereira, eu assistia os jogos profissionais no estádio, já sonhava com esse momento, com esse dia. Então eu creio que existia um processo, eu plantei esse processo, muitas sementes, para que isso tivesse acontecendo. Sei que era algo, não era normal atletas novos, né, já tendo de certa forma um destaque. Hoje até tem crescido isso, né, a gente tem visto atletas jogarem um pouco mais aí com a idade, né, baixa, mas era algo que eu queria muito. Estava no clube onde dava toda a oportunidade, estrutura, tivemos uma grande comissão técnica, um elenco fundamental para que me ajudasse, né, de certa forma a conquistar o individual. O individual não vem sozinho, o individual ele é conquistado quando você pensa coletivo, e isso consequentemente acontece se destacar aí individualmente. Você fez 18 gols no Paranaense, né? Foi artilheiro do Paranaense, e 21 gols no Brasileiro, com o Kleber e com o Washington. E teve um confronto especial nesse ano aí de 2008, que foi contra o Santos, né? Porque desses 21 gols, um terço, 3 vezes 7, 21, né? Você fez um terço dos gols no Santos, né? 4 aqui em Curitiba e 3 lá na Vila Belmiro, né? Foi um jogo especial, que o meu jogo era... E depois você foi jogar lá no Santos, né? Como é que Carrasco foi a o primeiro turno foi lá na Vila Belmiro, né? Foi até... Eu tava completando 99 jogos pelo Curitiba, né? A gente até fez uma comemoração com a camisa, 100 depois contra o Vasco, né? Que era outro jogo. Foi um jogo especial, é um palco que todos conhecem, principalmente vocês todos aqui, onde passou um dos maiores jogadores do mundo, né, que foi o Pelé, e para mim era uma única oportunidade, uma oportunidade maravilhosa de poder desfrutar desse campo, de poder proporcionar isso com o Curitiba. E para mim era só o futebol, era a bola. Eu tava muito feliz, um menino pisando na Vila Belmiro pela primeira vez, e eu já tava fazendo uma marca dentro de um clube que era 99 jogos já, mesmo sendo novo.
E eu falei, poxa, essa é uma grande oportunidade de deixar uma marca e fui feliz, né? Óbvio, nesse momento. Fiz gol de falta, uma coisa que não era meio comum eu bater, mas eu vinha treinando e o Dorival me permitiu aí para bater naquele momento e conseguir fazer um dos gols foi de falta. E depois o jogo, consequentemente, foi acontecendo, os lances, as oportunidades, né, aparecendo e eu tenho hoje até essa bola guardada lá em casa, que todos os companheiros assinaram essa bola. Eu tenho guardado comigo, foi um dia especial. E depois fez 4 aqui no jogo do Couto Pereira. Isso, eu vim no Couto. 5-1, né? Isso, eu vinha de alguns jogos não marcando, né? E mesmo assim estava disputando a artilharia do Brasileiro. E naquele exato momento, contra o Santos, novamente surgiu a oportunidade, né, de acontecer e fazer 4 gols. Não somente hoje, mas na época é algo que não era tão simples. Os 3 gols já era algo bem difícil fora de casa, principalmente. E fazer 4 gols numa equipe, né, que o Santos é uma grande equipe, não era algo normal naquela época, mas para mim foi muito importante porque eu consegui alcançar um dos objetivos individuais daquela época, que foi o artilheiro do ano, né, de todo o Brasil e também do Campeonato Brasileiro. Você lembra a música que você pediu nesses jogos aí? Não? Pediu a música, né? Pois é, eu pedi mesmo, é verdade. Olha, não recordo, vou ser sincero. Nossa, uma boa pergunta foi essa, mas eu não me lembro mesmo. Daí logo Bacana, depois é um feito, né? Pô, você meter no Santos 7 gols. 7 gols num campeonato, né? Um terço do que fez 21 no campeonato. Pô, e o Kleber Pereira era do Santos e foi um dos artilheiros junto com o Keirson, né? Você vê que era um timaço o time do Santos também. Era um baita time. E 5-1 aqui no Couto Pereira, né? Pô, são resultados fantásticos. E logo em seguida daí vem a ida pro Palmeiras, né? Em 2009. E daí você já vai pro Barcelona, joga um paulista só no Palmeiras, né? Libertadores também. A Libertadores também, é ali verdade. 4, 5 meses, né? Mais ou menos. Tá, mas em 4, 5 meses, dá uma olhada no Palmeiras. 36 partidas com 24 gols. Eu quase fiz o mesmo que eu fiz no ano no Curitiba, né? Caraca. Algo que foi, como eu te falei, a equipe também, um elenco que encaixou, nós nem treinamos direito. Porque quando eu cheguei no Palmeiras, eu fiz minha pré-temporada no Curitiba, eu cheguei, então nem joguei a primeira rodada do Paulista e já fui para os jogos, já praticamente a gente treinou pouco, porque aquela vida de Paulista e Libertadores é uma loucura, a gente nem treinava direito, era dentro de um avião e hotel praticamente a nossa vida. Então nós tínhamos que se entrosar na comunicação, né? E lógico, quando você tem atletas também de alto nível ao seu lado, isso facilita, né? Só no olhar, né? Na forma de cada um entender, cada um como joga. Então acho que isso facilita, não somente eu ter os resultados, mas todo aquele elenco que estava junto comigo facilitou todo, né, o jogo ali dentro de campo, e isso faz com que uma equipe consiga resultados positivos. Aquele time, apesar da, entre aspas, pipocada na reta final, liderou boa parte do Campeonato Brasileiro, esse time do Palmeiras, né? Você já tinha saído, mas pô, foi um time que liderou boa parte do Campeonato Brasileiro inteiro. O Luxemburgo era o técnico, né? Isso. E ele foi pego de surpresa com a sua negociação para o Barcelona, que ele não queria que você fosse negociado. Entre aspas, né? Aí ele trouxe isso a público e foi demitido por causa disso, né? Na verdade, entre aspas, todo mundo sabia. A imprensa já divulgava isso já há muito tempo. Eu acho que desde 2008, em julho, o Barcelona já tinha interesse, mas foi bem superficial esse interesse. Mas no Palmeiras todos já se noticiavam sobre isso. O Luxemburgo era ciente, claro, disso. Mas ele não queria que você fosse negociado. É normal, né? O treinador tem uma opinião dele, né? E na época eu também sempre deixei claro que o clube tomaria as decisões. O Curitiba foi a mesma coisa. Minha saída pro Palmeiras foi bem claro. O Curitiba ia tomar a decisão dele primeiro. Depois eu tomaria a minha. E o Palmeiras foi a mesma situação. O Palmeiras passar por uma situação financeira também delicada, mesmo sendo Palmeiras. E o Barcelona veio com uma proposta, ofereceram o Palmeiras, o presidente aceitou. E depois eu tive a conversa com o Barcelona, entrei no meu acordo. Não pude me pronunciar naquela época, o Barcelona pediu. Aí somente o Vanderlei tomou as dores, não sei que tipo de dores, mas tomou as decisões. A gente viu que a consequência, o porquê, né? Ele decidiu falar coisas que não deveriam, minha opinião. Mas foi demitido por algo que a gente já sabe o que aconteceu, né? Então, eu não preciso muito explicar o motivo, certo, né? Então, assim, toda a transição foi algo muito claro para o Palmeiras, né? E muito claro para mim, então isso que importa. Existe uma frustração por não ter jogado pelo Barcelona?
Eu não vou falar frustração, não. É óbvio que eu fui pego de surpresa. Eu não tinha muito conhecimento. Hoje o jovem, ele tem muito acesso às informações. Muito mais fácil, eu não tinha nem telefone. Bom, comecei a ter telefone na época do Palmeiras, verdade. Mas não tinha nem câmera no telefone. Não tinha internet, não tinha facilidade, então, assim, né, pra você. A gente tinha pouca informação do que formava, né, os bastidores, como que era a questão até lá. Lá tem vagas estrangeiras, né? Existe vagas estrangeiras para atuar na nossa época. Não sei se hoje ainda tem. Lá tinha as 3 vagas preenchidas para poder atuar um estrangeiro. Eu era um estrangeiro, então eu não poderia atuar naquele momento pelo Barcelona. Veio ao meu conhecimento quando eu estive lá, né, já. Então eu nem sabia que existia estrangeiro, o que era isso, essa informação. Então o meu interesse sempre foi jogar, né? Então na época meus empresários optaram por que eu fosse para o Benfica. Óbvio que não foi uma decisão, de certa forma, que eu depois refletindo, né? Porque nós pensamos depois, né? Eu cheguei num elenco do Benfica onde tinha 8, 9 atacantes. Então, ali eu comecei a entender um pouco de como tomar decisões. Eu era um menino, não sabia nem como funcionava muitas coisas aí de tomada de decisão. Eu só queria jogar futebol. Então eu comecei a perceber quando eu estava no Benfica. Eu falei, poxa, muita gente para treinar finalização. Eu falei, cara, é difícil. Beleza, eu vim do Barcelona, ok, tem números expressivos, mas tem jogadores aqui atuando também. Não é assim, você vai chegar, caras que já tinham história lá 9 também. vai pro banco e você vai... Não é assim, eu entendo, eu respeitei muito isso. Tinha um Cardoso que estava super bem, era um dos artilheiros do clube já. Então assim, eu respeitei muito isso, mas você teria pouco espaço. E não era a minha intenção isso, minha intenção era jogar. Eu queria estar atuando. Então tinha outros clubes, como o Zaragoza, tinha aparecido que eu ia ser o atacante principal. Mas depois eu já estava no Benfica, né? Você reflete, daí eu comecei a tomar minhas decisões diferentes. Eu fui para clubes que eu teria pelo menos uma competitividade, com menos atacante. Lá só tinha o Gilardino, então minha decisão foi... Eu tomei essa decisão. Então eu comecei... E era o Gilardino, né? O Gilardino. Eu comecei a me posicionar um pouco nas decisões, em questões desse sentido, né? De, vou para um elenco onde eu posso disputar pelo menos a posição com alguém, né? Não que eu queria ser o único, absoluto, não tem problema nenhum, mas não 9, né, gente? Que, vamos ser bem sinceros, fica mais difícil até para os outros atuar, né? 1 ou 2 vai jogar e é difícil os outros entrarem. Então, são coisas que a gente reflete depois, não decisões que a gente toma e aprende ali no momento mesmo, você tem que decidir isso, mas eu sou grato muito de viver isso. Eu falo assim que Deus me deu muito mais além do que eu pude viver no futebol, porque eu saí de Mato Grosso do Sul, uma última cidade do mundo lá, praticamente, raramente vai sair alguém de lá novamente. Dourados. Isso, então assim, poxa, viver o que eu vi dentro do futebol, eu deixei tudo lá dentro. Por isso que eu falo assim, não que eu não arrependo de algo, nós não somos perfeitos, mas em relação ao futebol eu deixei tudo. Deixei tudo, mesmo com dores fisicamente, mesmo com cirurgias, depois voltando. Eu, em nenhum momento, eu falei, você faltou alguma coisa? Não, nunca. Em treinamento, em fisioterapia, em tratamento dentro dos hospitais, em campo. Quando eu tive a oportunidade, eu deixei tudo. Teve momentos que não foi da forma que eu gostaria, sim, normal. Para toda profissão isso acontece, ou para a vida pessoal. Mas nunca me arrependo porque eu deixei tudo lá. Agora, Keirson, o que você aprendeu dessas experiências na Europa, do Barcelona, do Benfica e da Fiorentina, para depois voltar a consolidada aí de uma vez por todas a tua carreira no Brasil, passando aí por Santos, Cruzeiro e outras equipes? Eu falo assim que eu evolui pessoalmente primeiro, porque no Barcelona, mesmo que foi pequeno tempo ali junto com o pessoal, eu pude crescer como pessoa, né? Porque vi atletas, né? A gente sabe que equipe que era aquela de alto nível, mas eram... Chegou junto com o Ibrahimovic, inclusive. Eram pessoas que... Porque você vê pelo videogame, na época eu jogava eles no videogame, e eles já eram os maiores do mundo naquela época, né? Era o segundo ano até do Messi no Barcelona, já tava, enfim, aquela equipe mágica. Então, eu poder conviver e ver pessoalmente o comportamento desses caras me deu um choque, né? Porque você não tem noção ainda, né? Do que você vai conhecer, né? Ali no dia a dia. E é uma diferença muito grande do que é feito aqui e o que é feito lá, Isso, né? Então, eu fiquei espantado com o comportamento dos caras, né? Do Messi, do Iniesta, do Puyol, porque pra mim é o maior líder que eu já vi, né? Em todos os clubes que eu joguei, o Puyol foi o maior líder, capitão.
de como pessoa e como profissional. Para mim, ele foi o maior exemplo que eu tive o prazer de conviver e ver pessoalmente o como ele se comportava. Então ali eu comecei a crescer também, como eu era um menino que estava transitando para ser um homem. Então ali eu comecei a evoluir nesse ponto. Aí depois tive essa experiência no Benfica, né, que você não atua tanto, daí você tem que equilibrar isso, porque não foi muito a minha rotina não jogar tanto, né? Era então a minha primeira experiência não atuando tanto. Então eu tive que me equilibrar muito, amadurecer, crescer, né, entender que tinha que continuar batalhando, treinando, né, dedicando, que uma hora ia ter a oportunidade. Depois na Fiorentina eu tenho um pouco mais de oportunidade com o Cesare Prandelli, que foi o treinador que esteve ali, me ensinou muitas coisas, por mais que o futebol italiano era totalmente diferente do que eu já tinha atuado aí, era um futebol um pouco mais de contato, né, físico, até hoje é um pouco ainda, mas na época era um pouco mais, então eu tive que mudar um pouco a minha característica de jogo para que pudesse adaptar e pudesse poder atuar também com um pouco mais de tranquilidade nos jogos, mas foi uma experiência magnífica como pessoa, como profissional. Tive a aprender muitas vezes sozinho muitas coisas, né? Porque minha família acabou não indo, então praticamente nesse período eu tive que me virar mesmo, né? Então, de certa forma, você cresce mesmo sendo tão novo. E isso você traz para a vida e depois voltando para o futebol brasileiro, então você vem com uma experiência gigantesca por causa disso. A língua atrapalhou muito, assim? Se demorou muito para poder se comunicar tranquilamente? Como é que foi esse processo? Os primeiros dias, sim. Os primeiros dias você ficou... Mas assim, eu nunca fui com problema de como fala, indo atrás para poder aprender, né? Então, teve sim nesse início... Óbvio que na época você não ia nem pensar em se preparar, não existia muito sobre isso, né? Então você lá no momento tinha que se virar. Então assim, os dias, o primeiro mês, eu falo que sempre é 3 meses. Eu falo pra muita gente, os 3 primeiros meses, se você não tem essas bases, essas coisas, você vai passar por um perrengue ali, eu posso dizer assim. Mas se você conseguir superar esses 3 meses e nesse período tentar, né, aprender de certa forma, eu aprendi muito em restaurantes. Eu pegava algum pessoal ali no restaurante, garçons, e perguntava sobre o que era o nome, mostrava foto, e através disso eu mesmo fui aprendendo lá. Não tinha essa de professor, não tinha esse período, não tinha essas coisas de, vai estudar na internet, nem existia ainda essas coisas, né, acesso, eu tive que aprender no dia a dia. Então o restaurante onde eu ia comer foi o lugar mais acessível para aprender, o pessoal era, de certa forma, muito bacana para ensinar. A gente tem muita gente da torcida Coxa Branca participando aqui, de outros times também. O Thiago Barbosa de Oliveira mandou aqui, que diz que a música que você pediu foi Raul Seixas, Tente Outra Vez. Será que foi? É isso mesmo. Aí, ó, boa, Thiago, matou a charada aqui, hein? Aí, Nossa, com a memória boa. Ele até complementa que foi maravilhoso ter o K9 no Coxa. A torcida do Coxa te ama, K9. O Luizinho Jensen falando, K9, sucesso sempre, meu guri. Deu muitas alegrias pro Coxa, tudo de bom sempre. O Fernando Martins, sou atleticano, mas o K9 jogava muito. Um dos melhores camisas 9 que o futebol paranaense já revelou. E o Marcos Vinícius Gus pergunta aqui se você pretende investir na carreira de treinador. Olha, a parte de futebol, eu sei que tem muito a contribuir, sabe? Mas assim, já fiz cursos, já tenho me preparado, mas eu tenho pensado em questões do dia a dia, né? A logística, questões familiares. É um ritmo, eu falo que, conversando com alguns aí que já estão nessa caminhada, é um ritmo mais que um atleta, né? Então, é uma coisa demanda mais tempo. Que no momento eu não penso, eu dou prioridade à minha família. Então, vamos ver. Quem sabe em outra área, quem sabe proporcionar algo para o Curitiba ou para algum outro clube em outras partes, né, em categoria de base, poder fazer algum trabalho um pouco mais que você tenha uma dinâmica melhor, né, mas eu tenho o desejo de, quem sabe, um dia aí, né, contribuir com o futebol, né, questões de mudança de mentalidade, falando de Curitiba, a questão da identidade, que há alguns anos eu vejo que não existe mais. Então, quem sabe fazer um trabalho onde você possa contribuir, né, pela toda a experiência, por tudo aquilo que eu tenho estudado e visto que pode, né, mudar. Então, eu acredito no Curitiba, eu acredito não só porque atuei, não só porque eu torço para o clube, mas eu vejo que se não começar pela base, que é o mais importante, que é a identidade do clube, voltar novamente, as coisas se tornarão difíceis ainda. Então, eu vejo que isso aconteceu há alguns anos, né, desde as minhas últimas passagens. Eu não vejo
dentro do ambiente a identidade do clube mais. Então eu espero que isso possa retornar, não queria que seja comigo, mas que seja com as pessoas que estejam ali administrando. Tragam de volta essa identidade, por favor, porque eu creio que os dias melhores podem vir. Mas quais estão sendo os estudos específicos? É na área de treinador mesmo ou gestão? Quando eu estava atuando ainda ali os últimos anos, eu fiz gestão de esporte, fiz gestão de administrativo de clubes, né? Eu queria conhecer um pouco, porque eu estava vivendo uma experiência que todos conhecem, em problemas com o Curitiba naquela época, financeiro, que eu fiquei quase 3 anos, né, com um tempo sem receber, né? Todo mundo sabe dessa história. Então eu não tinha muito argumento com os diretores que estavam naquela época do clube. Então eu entrei em alguns cursos para poder ter argumento para sentar na mesa e falar. Depois que eu aprendi muitas coisas, eu lembro que até o diretorzinho que estava aí no clube aí não teve nenhum argumento na mesa, porque ele quis colocar pontos de valores que eu já tinha tudo na minha mente, como, né, o clube recebe, da onde vem a receita, não sei do que, entende? Quebrar toda aquela mentira que estava acontecendo naquele momento. Então eu busquei mais porque eu estava passando por situações no clube que eu não aceitava, porque eram mentiras, né? Era coisas que não deveriam, e depois foi exposto até para a torcida. Depois eu tive que me abrir para explicar o porquê. Eu estava em silêncio há 3 anos no clube para poder resolver uma situação que não vinha acontecendo. Então, enfim, eu busquei fazer esses cursos, né? Eu gosto muito na área financeira, administrativa, então eu faço curso sim baseado nessa. Eu estou me formando em educação física mais por conhecimento, né? É uma área que eu gosto, né? Mas enfim, vamos ver, quem sabe através do esporte alguma coisa aí a gente pode atuar, hein? Como que é pra galera da facul ter o Keirson na sala? Já pensou, gente? Uau, né? Mas eu vou escondidinho. De boné e óculos escuros. Daí você faz faculdade, quem que tá na tua sala? O K9, simples assim, já pensou? O nosso querido Leandro Andrade pergunta aqui: quem sabe fazer gols pelo futebol amador? Não pensa em jogar no futebol amador de Curitiba? Não. Eu vivi um futebol profissional com muita intensidade, recebi vários convites, agradeci cada um deles, mas não é meu desejo. Eu acho que eu vi tanta coisa já dentro do futebol profissional, deixei tanta coisa lá. Hoje eu quero só brincar, me divertir com os amigos mesmo, e eu sou grato pelo convite, né? Muita gente me procura mesmo, mas não é o momento que eu quero participar. Você está com 35 anos, você acha que dava para ainda estar mantendo a carreira? Porque a gente vê muito jogador de 30, perto dos 40 anos jogando hoje em altíssimo nível, né? Você acha que dava para prolongar um pouco mais a sua carreira? Há 5 anos atrás eu tomei uma decisão de pausar, né? Eu não encerrei completamente, mesmo que eu não venha atuando esses 5 anos, né? Foi uma decisão minha com minha família, com Deus, para a gente poder um pouco alinhar algumas coisas, né? A gente viveu muitas situações familiares em cima da outra, vamos jogar. Então a gente não conseguiu, de certa forma, cuidar do que para mim é prioridade. Então foi uma decisão pessoal, a gente falou, não vamos aceitar nenhuma proposta. Teve até algumas situações, mas infelizmente não ocorreram. Então eu tô para ano que vem decidir o que eu vou fazer, preciso encerrar esse ciclo de vez, né? Você pode voltar a jogar, né? Se vou continuar, porque eu não encerrei, né? De certa forma eu só tô 5 anos pausado, né? Então vamos ver o que vai acontecer no ano que vem. Pretendo decidir ano que vem isso, né? Se eu vou seguir mais um pouquinho, se não. Quem sabe o Campeonato Paranaense, né? Mas vamos ver. Pra encerrar o ciclo, né? Isso acho que é importante, esse fechamento de ciclo de fato, né? Se for jogando não, vou fazer uma festa com certeza para encerrar. Se não for jogando num clube, alguma coisa, vou organizar alguma coisa para agradecer a todos que tiveram a oportunidade de estar comigo nessa jornada, né? Chamarei amigos aí do futebol, enfim, né? Lógico que vai ser no Couto Pereira, porque foi minha casa. E encerrar esse ciclo, de certa forma, vai ser feito, né? Então, você jogaria de novo no Curitiba, de repente, se houver uma oportunidade? Acho que sim, acho que sinto que há uma diferença, né, tá sendo feito. Óbvio que o resultado vão vir com o tempo, né? Há muitas dúvidas, né? Porque agora virou SAF, mas há uma confiança que as coisas possam, né, gradativo melhorar. Então, seria bacana, seria uma experiência de novo única, né? Porque vivi tanto tempo no Curitiba, boa parte da minha carreira foi, acho, totalmente no Curitiba. Então, vamos ver, né? Sentar, ouvir, né? Qual é o projeto, os interesses, né? E quem sabe, pode ser que sim, né? E dentro desse plano, você mantém forma física, se mantém treinando, se preparando, porque de repente aparece essa chance. Alguém te chama numa oportunidade que você avalia como interessante, viável. Você estaria pronto para começar um trabalho nessa retomada de carreira? Sim, desde sempre eu fiz isso. Eu sempre tentei aprender a me cuidar, né? O meu corpo tem um
jeito diferente de se cuidar. Então eu tenho profissionais que me ajudam, que me auxiliam nisso. Principalmente por causa da saúde, né? Bem-estar, brincar com as crianças, né? Tem que estar bem, né? Correr atrás deles. Mas de certa forma, continuo me preparando super bem. Eu falo assim que vivam questões físicas melhores que eu vivi num clubes, né? Hoje tem profissionais que busquei aí no mercado, onde realmente faz um trabalho de performance, né? Que é aquilo que eu faço. Então, me sinto bem, me sinto feliz com o meu corpo, né? Então, vamos ver, vamos estar preparados aí pelo que está por vir. O Dunga te chamou para a seleção brasileira para um amistoso em 2007. Faltou um pouco de seleção brasileira na sua vida no futebol, Keirson? O sonho ele é de todos o atleta que está no Brasil, né? Óbvio que quando eu jogava pelo Curitiba não existia muito essa questão, né? Assim, poxa, quando vai acontecer isso, né? Vai ser chamado. Teve essa oportunidade aí da pré-olímpica, né? A gente teve a experiência de estar na granja, de estar com o pessoal e podendo participar desse jogo aí, né? Pela seleção. Óbvio que eu gostaria de ter mais oportunidade, mas eu recordo muito pouco porque foi em 2007 esse acontecimento. Mas amistoso contra a seleção do Brasileirão, né? Isso, eu lembro muito pouco de 2008, 2009 sobre seleção. Vou sempre dizer pra você, eu, Keirson, não recordo, nem sei o que houve, vou bem sincero. Eu acho que eu vivi tanto o clube que, sinceramente, eu não tinha ideia, nem sei que jogadores teve em 2008, 2009 na seleção. Então, assim, gostaria, óbvio, né? Pô, vestir a camisa da seleção, uma honra, né? Mas não ocorreu, tudo bem, né? Seguimos, né? Tava nos clubes, eu ia fazer o melhor possível. Muita gente participando por aqui. O Bruno Salles, K9, frio e calculista, monstro no ataque. Eu lembro daquele memorável gol contra o São Paulo por cobertura no Rogério Ceni. Até passou, daqui a pouquinho vou pedir pro Tarcísio Bart rodar novamente algumas das pinturas que o Keirson fez na carreira dele. O Alcântara lembra aqui que você fez vários gols no Paraná Clube, até ele diz aqui na época que o Paraná Clube ainda era vivo. O Ademar falando, lembro que o K9 é um daqueles que a torcida não tinha muito paciência, vaiava direto, e ele diz que, você acha que o fato da torcida pressionar a piazada às vezes atrapalha os novatos, os piá do Couto? Acho que depende, né? Acho que de personalidade. Assim, a gente comparar o período é um pouco complexo. Nosso período, os atletas que eu tive a oportunidade de base se tornar profissional, tinha muita personalidade. Em relação à pressão, a gente sempre gostou, né? Nós nunca gostamos de não ter torcida. Isso foi ruim. Teve jogos que a gente jogou que não tinha, então isso era um ambiente muito ruim. E assim, eu entendo a torcida Curitiba, a exigência ela é existente, né, pelo clube, pelo que representa. E óbvio que teve momentos normal, acho que todo atleta vai viver esses momentos, ele tem que estar suave de certa forma, entender o lado do torcedor. Assim, tivemos, óbvio que não aceitamos, porque, né, mas assim, ao mesmo tempo a gente entendia a paixão do torcedor. Então teve esses momentos, mas isso motivava também. Eu estou falando isso no nosso período. Sei que hoje as coisas mudaram, né? Os atletas têm que ser trabalhado essa questão da pressão, né? Porque eles vão viver isso, não tem como você proteger demais, né? Porque senão você vai prejudicar ele dentro do campo. Então que esses atletas cresçam e queiram essas pressões, porque o futebol é feito disso, principalmente no nosso país, e que eles revertam essa pressão, na verdade, para motivá-los, né? Eu acho que isso que é importante para que você consiga o resultado. Então é normal viver essas pressões, é do futebol. Tem muita gente aqui no chat comentando sobre o seu gol, né, de virada na despedida do Alex. E foi o teu primeiro jogo voltando pós-contusão. Eu tava nessa partida até... Pô, de verdade, fiquei bem emocionada quando você marcou esse gol lá. O que representou para você esse gol em especial? Passou um filme, 1 ano e meio parado, né, algo, sei lá, nem sabia se ia voltar a jogar futebol novamente. Alguns médicos não acreditavam na minha volta, né? Nem sabiam que talvez eu conseguisse me movimentar de novo direito, com a perna direita. Então foi 1 ano e meio ali, eu posso falar de caverna, né? De esconderijo, tratando, se recuperando, vendo, na verdade, toda a questão física e vendo o resultado muito lento, né? De certa forma, naquele período. E eu sabia o que era o profissional, né? Raramente você tá naquele estado que eu estava naquela época, voltar, você não teria condições mesmo. Mas eu batalhei, me dediquei ali em off,
né, fazendo o que eu posso no melhor possível. E voltar para esse jogo, na verdade, quando eu entrei em campo, eu entrei bem perdido, porque imagina 1 ano e meio sem atuar. Por mais que eu me sentia bem nos treinos, o jogo é totalmente diferente. Entrei perdidaço um pouco em alguns momentos, né, por não entender ainda, porque ficar tempo fora realmente dá uma dificuldade. Mas é aquilo, eu sempre acreditei que você teria pronto para uma oportunidade, né? Uma bola poderia vir, eu estaria estar pronto para ela, mesmo que às vezes a bola não conseguisse dominar naquele momento muito o espaço, mas teria uma oportunidade e fui feliz de poder fazer esse gol. Keirson, bastante gente participando aqui no nosso chat, só que tem gente também mandando mensagem pelo WhatsApp, né? Pessoas que inclusive você conhece muito bem. O Rodrigo Cafete mandando um abraço. Abraço, Beijo, Café. Quanto tempo? Vem Abraço, Café um dia aqui, estamos te esperando. Um abraço, Café. O Arilton também, lateral direito, te mandando um abraço irmão. aqui. E tem um camisa 10 aqui que jogou com você, subiu com você, Renan. que é o Renan. Renan Sesquinha, abraço, Renan. E o Renan falando que foi ele que te consagrou, que quando vocês subiram ali, vocês ganharam 6 jogos seguidos, ele com a 10, você com a 9, mas que você quebrou ele na hora da contusão, que daí ele não tinha um centroavante de qualidade para ele poder pifar. É verdade, o pessoal aí, eu falo assim, Renan, Café, uma turma, Arilton, né? O pessoal de base, Henrique, Marlos, Pedro Ken. Pensa numa safra que foi sensacional. Eu falo assim, eu tive a oportunidade de estar com esses caras. São atletas que realmente sabiam o que faziam dentro de campo, mesmo sendo jovens. Queriam muito isso. Então, foi sensacional viver a experiência com esses caras. Esses caras realmente demonstrou tudo, não foi só em base. Eu vejo muita coisa, muito falado em base. Na época nós éramos falados na base também. Mas para nós não importava, a gente queria realmente que isso se tornasse profissional. Então, quando aconteceu, a gente chamou a responsabilidade. O Curitiba vivia uma fase ruim naquela época. Fizemos uma Copa São Paulo extraordinária. Aí o Jonetes, né, na bondade da loucura dele sempre, que a gente gostava muito dele por causa disso, ele falou, vai subir vocês mesmo e vocês se viram aí para fazer o que tem que fazer. A gente falou, obrigado, é isso que nós queríamos. E até aproveitando esse assunto de categoria de base, porque a tua safra, ela foi muito bem aproveitada e você teve uma transição muito boa, né? Eu lembro que naquele campeonato paranaense de 2006, apesar de poucos jogos, você foi artilheiro do Coritiba naquele ano, né? Em 2006, volta no ano seguinte, é artilheiro do Coritiba de novo na Série B, aí 2008, artilheiro do ano, paranaense, artilheiro do brasileiro, artilheiro do futebol brasileiro naquela temporada. Então foram 3 anos que você teve muito sucesso, foram muitos gols com a camisa do Coritiba. Só que de lá pra cá o Coritiba não conseguiu ter grandes revelações. E você falou recentemente que enxerga que pode também contribuir com o teu conhecimento, categorias de base. Você que viveu isso e teve essa projeção feita pelo Coritiba, o que você enxerga que falta no clube hoje para voltar a revelar jogadores como foi a tua geração ali que subiu em 2006, 2007? Precisa ter convicção da quem está liderando o clube, ao meu ver. Você tem que ter convicção do que você tem na base, porque assim, o que eu ouço, né, de distância, que o Curitiba tem uma base que é forte, que vence, ok, isso é importante, eu acho que tem que continuar dessa forma, mas tem que ter essa força também na transição profissional. Então assim, nós vemos alguns picados aí, 1 ou 2 surgindo, né, tem condições sim, são bons jogadores, mas não tem uma convicção, né, do que está sendo feito, entendeu? Falar é muito simples, entende? Montar um projeto, ele é importante, planejamento ele tem que ser feito, sim, mas a convicção de manter esses atletas que vocês fizeram um estudo que eles poderiam estar no profissional e tem que permanecer esses caras atuando. Não tem como você achar que em 2 jogos, 3 jogos pode acontecer, pode, mas você tem que ter convicção que esses atletas que vocês escolheram, eles vão permanecer no profissional, independente de como vai ser essa transição deles, deixar eles atuarem, dar o tempo para eles. Então assim, se existe essa avaliação, então eles têm que acreditar nessa avaliação que está sendo feita. Assim nós, quem sabe, poderemos ver atletas que possam estar chamando já a responsabilidade no clube. Pressão vai existir, como eu falei, é normal. Se um atleta de base não entendeu isso, então alguma informação não está sendo passada para esses atletas, não dá para proteger. Senão eles vão ter problema lá em cima. Eu sou pai de 4 filhos. Eu entendo super bem sobre isso e isso carrega pro profissional. Os meus filhos, eles passam por pressão com seu pai. Por quê? Porque eu sei o que vai ocorrer quando eles crescerem.
Eu sei que eles vão viver nas gerações que está por vir. Então eles têm que estar prontos para o que eles vão enfrentar. Então é a mesma coisa, a base, de certa forma, algumas coisas você tem que proteger, mas não todas. Eles têm que estar expostos, de certa forma, com cuidado, para que eles possam ser maduros o suficiente para chamar essa responsabilidade. No nosso período não tinha muito isso. Nós sabíamos que é nós. Não tinha essa, vamos dar tempo, 3 anos. Não tem isso tempo. Se chegou a sua oportunidade com 16, 17 anos, como foi o meu caso, era a oportunidade. Se você é magro, se você não tem força, não tinha muito essa coisa de força. Que força? Você tá pronto, a oportunidade tá surgindo, vai lá e faz o que tem que fazer. E ponto. Então, assim, algumas características precisam ser feitas. Para mim, a palavra é convicção. Se nós acreditamos que temos uma base forte, então temos uma base para se tornar um profissional forte. E para quê? Tem que dar espaço. Não dá pra gente pensar só em contratar, e você não dá essa oportunidade a esse atleta. Então tem que saber o tempo, o time, o planejamento qualquer com o treinador, com a comissão que tá aqui, o que vai ser feito com esse menino da base, entende? Você usar ele, agora nós temos o Paranaense, é a oportunidade, com todo respeito. Um menino de 17 anos, ele tem que jogar o Campeonato Paranaense já. Não dá pra pensar com 21. Isso é loucura, minha opinião. Com 17 anos, ele já tinha que estar preparado para começar a disputar um Campeonato Paranaense, amadurecer ali no Campeonato Paranaense. Logo depois da Copinha, como foi com você? Isso, já amadurecer, já fazer essa transição. Se ele não sentir já como que é a vivência com o profissional, já agora pode acontecer com 21, ele se tornar? Pode, não estou aqui, né? A gente não tem certeza de tudo. Mas, poxa, a gente tem que ter convicção que se temos atletas de qualidade, que eles filtram, vejam lá, poxa, esse 2, 3, acho que eles já estão prontos. Então, prepara e põe e deixa jogar, entendeu? Eu sei que vai vir as pressões, é normal. Poxa, quantas vezes a gente viu clubes aí que já tem essa personalidade de fazer isso com atletas, vai sofrer, mas bate nas costas. Você viu esse menino, você trabalha com ele todo dia, sabe que ele tem potencial, então dedica a isso. Eu acho que nós vamos ver mais atletas, de certa forma, com potencial dentro do clube. E quanto é importante, assim, nesse processo, Keirson, hoje, por exemplo, a gente está até discutindo isso ontem aqui, o clube pode relacionar até 23 jogadores para uma partida. Na tua época eram menos jogadores, 18, né? 18, né? Eram 7 na reserva, os titulares e tal. O quanto é importante para o jogador da base, mesmo que ele não seja lançado, mas ele participar desse processo, de concentrar, de treinar com o time de cima, de ele estar participando dessa preparação para jogos de um campeonato estadual, para depois ele ter essa convivência com os profissionais, para ele conversar, por exemplo, com o Henrique, com o Kusevich, com o William Farias no almoço, ali na resenha. Quanto isso tem de peso na formação de um jogador? Quanto isso é importante para ele? Na Europa, a maioria dos clubes já fazem esse trabalho, não sei se vocês já viram, eles fazem muito bem essa transição. Eles pegam esses jovens, até eles tem muito time B lá, né, que chamam, né, que joga até um campeonato bem disputadinho, mas esses caras do time B não ficam lá no time B só. Eles estão ali, em algum momento vêm pro time A, ficam ali perto dos caras, cada um, o pessoal do time A conhece todos que estão no time B, porque existe um planejamento. O clube, quem está liderando, eles falam com esses jogadores, vamos supor que você citou de experiências aqui, já é orientado esses atletas a conversar com esses meninos, principalmente quando é da mesma posição. Se o Henrique está aqui, o zagueiro vai conversar com um zagueiro, menino que tem potencial, Henrique, conversa lá com ele, cola nele, sempre conversa com ele, sempre orienta, entendeu? Não só quando ele está aqui no time A, treinando junto, mas quando tá lá no time B, se encontram ali no dia a dia. Esse negócio de ficar afastado também não é legal, meu ver. Tem que estar treinando no mesmo ambiente, tem que ter, mesmo que não treine junto no grupo A, mas o time B tá no campo lá, entende? Uhum. Então tem que ter esses encontros, esses momentos, porque isso que você falou, daí vai ter os jogos, vai junto lá, né, entre os 23, vai ter um momento de hotel, vai ter... Então começa o atleta esse novo se sentir uma confiança. Porque esse atleta mais experiente, ou o atleta que já está atuando ali no time A, já é orientado, né? É um pedido feito pela liderança do clube a ter, para auxiliar esses meninos, a dar essa força para o clube, porque é uma ajuda importante. E isso não é muito, porque se você falar com um atleta, no meu caso, se eu tivesse um lugar, não seria nenhum problema eu falar com um atacante. Olha, melhora aqui essa posição, porque seria um prazer poder contribuir, porque esse jovem está começando e ele conseguir, de certa forma, não cortar caminho, mas de certa forma ajudá-lo a arrumar muitas coisas que ele precisava
para que ele pudesse ter sucesso. Então, assim, eu vejo que existe um planejamento, ele precisa ser feito, mas na Europa ele já faz esse trabalho. Assim, a gente viu recentemente o Endrick viajando. Ele pertence ao Real Madrid já, mas óbvio, mas está no Palmeiras ainda. Mas o pessoal já chamou, vai lá para viagem. Ele estava vendo o jogo aí domingo passado, né? Foi no vestiário, conversou, entende? Ele já começa a sentir mesmo a distância ainda, porque ainda tem que voltar para o Palmeiras, ainda tem que esperar aos 18 anos, parece. Então ele já foi para sentir como era o ambiente. Olha como que é o plano do pessoal. Não acho que ele foi lá só para um evento, festa, não é isso. Os caras já estão pensando antes, muitas coisas. Tem o número 10 da Turquia, um que joga no Fenerbahçe agora, um menino... Tá lá, não lembro o nome dele, é um nome diferente aí. É o número 10 que o Real Madrid contratou, um canhotinho. Ele parece muito com o Alex. Ele parece muito com o Alex, assim, característico. Bem, eu vi as imagens, os vídeos dele. Esses dias. Isso, então ele veio na mesma coisa, tá na transição, um menino novo, 18 anos, um turco. Então, assim, os clubes já fazem isso. Então, o Brasil podia pegar isso, criar a sua maneira, óbvio, não precisa ser igual ao pessoal, porque cada ambiente é cada ambiente, cada país é cada país, mas isso que você falou é importantíssimo a ser feito não só nos jogos, nos hotéis, né, mas essa transição também lá nos treinamentos, tanto eles estando no A, tanto no sub-20, vamos supor, para que possa ter essa comunicação e esse atleta vai com certeza pegar muito mais confiança, ele vai ter convicção dele mesmo, que poxa, eu vou chegar aqui, cara, eu vou pisar nesse campo, vou estar no Couto Pereira jogando, não só na base, mas como profissional, e porque o cara tá me orientando, tá me ensinando isso, melhorar isso. Então isso aumenta a chance de realmente a gente ter mais jogadores. Kenson, rapidinho, você falou sobre os teus filhos, né? E se daqui a algum tempo algum deles chegar pra você e falar, pai, quero ser jogador de futebol? Qual que vai ser o conselho do Keirson pai? Eles que têm uma genética pelos dois lados, né? Tanto do lado do pai. Eu até ia perguntar. Sobrinhos do Henrique, né? Vamos esclarecer que o Keirson é cunhado do Henrique, casado com a Evelyn, irmã do Henrique. Eu ia perguntar, no Natal vocês passam junto, Natal? Como é que é e tal? Agora o Henrique, por mais estar aqui agora, né? Antes ele estava fora do país, então tinha essa dificuldade, né? Lá a temporada ainda estava rolando. Não, mas nesse ano, principalmente, a gente se encontrou muito, teve, enfim, festa de aniversário, essas coisas em família. E não tem como não falar de futebol? É difícil, né? Não tem como, né? Meu sogro joga futebol, até a própria minha esposa, né? Atuava então, há muito tempo. A Evelyn estudou com a Raquel Isso. e disse que na época de escola ela se destacava demais. Isso, jogou futebol. Então, na verdade, a turma lá na casa, todo mundo é dentro do futebol. Então, de certa forma, não tem como fugir, né, da bola. Assim, respondendo a pergunta, se meu filho, um dos meus ou os filhos quiserem, né, ir para esse mundo, eu falo que eles precisam querer muito mais do que eu mesmo, né, muito mais de qualquer uma pessoa, porque foi isso que me levou a transitar, me tornar profissional, né, nos momentos que eu estive sozinho, eles vão estar sozinhos também, e eles vão ter que querer isso muito mais que qualquer um, né, porque vai vir os desafios, as tempestades, eles precisam enfrentar isso. Então, minha orientação é que eles vivam, desfrutam disso, porque é o que eu fiz, né? Desfrutam desse esporte que é maravilhoso, ou outro esporte que eles queiram, né, fazer, né? Que eles possam aproveitar, né, a cada momento de estar lá e deixar tudo que pode. Então, que eles aproveitem, se divirtam com responsabilidade e possam deixar um legado aí para outras pessoas. Ô, Keirson, vamos voltar para um assunto que é, com toda certeza, chato para você, que é a questão das lesões. Como é que você lidou com tudo isso? O que aconteceu de fato? Foram várias lesões? O quanto isso mexeu psicologicamente com você? O que você precisou fazer para se recuperar psicologicamente para conseguir voltar a jogar, por exemplo? Assim, os dois primeiros lesões de joelho foi fatalidade. Uma em 2006, no meu início profissional, e outra em 2011, no Cruzeiro, no final de ano. Foram lances de fatalidade, um foi em jogo, o Cruzeiro foi em treinamento, né? E então foram lesões que isso, né, você está sujeito a ocorrer, qualquer atleta, né? E no meu caso, se repetiu, né, dessa forma. Óbvio que eu vivi um período de transição de trabalhos, posso dizer, de performance dentro do futebol. Estava transitando para uma melhora, né? Não existiu muita questão, existia uma preparação, mas era muito sutil ainda, por um esporte que, para mim, é considerado mais perigoso, né, em questões, porque o futebol americano é perigoso, mas ele tem capacete, tem várias proteções. Nós temos só uma caneleira, somente isso de proteção. Que geralmente é mini, né? É uma mini caneleira. Então o resto tá tudo aberto, se é dividir de cabeça com cabeça, que é o maior problema no futebol hoje, é cabeça com cabeça, né? As lesões piores aí. Então, assim, era algo que não era na questão de performance. Eu falo assim, existia um amadorismo ainda, né, na questão de preparação física. Era um tipo de
trabalho que era condiz àquela época, mas não era para o que nós praticávamos. Então, assim, isso contribui, né? Não só no meu caso, mas em outros atletas sofreram com isso também, né? Em questões de recuperação, ter tratamentos um pouco mais, né? Não falo que os profissionais não fizeram o que deveriam, eles fizeram o que cabe a eles naquele momento, mas como não era ainda estudado muito a questão de vida de atletas, performance, né, de tratamento, que é totalmente de uma pessoa normal, tá, gente? Não tô falando que nós somos melhores, não é isso. Claro. Mas o que nós executamos dentro de campo é muito mais do que qualquer pessoa normal faz. O cara que joga pelado não tem a mínima ideia isso, do que vocês fazem. É muito gravidade fazer o que nós fazemos com o corpo. Então, assim, precisa ser treinado da mesmo padrão. E não era isso. Então, eu vivia uma transição desse período, que estava iniciando ainda um estudo para saber como fazer um trabalho com atleta, né, de performance, essas coisas todas. Então, assim, eu vivi um período que eu tive que se virar e recuperar o que tinha naquele momento. Então, isso, lógico que vai contribuir, porque você não estava tão pronto para ter uma musculatura preparada, né, para uma cirurgia depois, né? Então, você fazia com o corpo que dava e estava da forma preparada que estava para executar dentro de campo no retorno. Então, de certa forma, isso ocorreu. Óbvio que eu, voltando da minha segunda cirurgia, eu tive uma relesão, né, que foi esse período que eu contei de 1 ano e meio, que gerou muitas discussões na época, porque eu tive uma relesão em sequência, né? Teve algum erro médico, você acha? Então, assim, eu não gosto de falar que foi isso, porque afirmar isso é, de certa forma, perigosa, claro, mas com certeza, pelas avaliações de outros médicos, quando eu levei meu exame, eles também foi bem respeitoso na forma de expressar, né, esse ponto. Com certeza, eles falaram mais num ponto que faltou ser feito algo no ligamento colateral lateral, que é o ligamento que fica na parte de fora, né, da nossa perna, ali do joelho. Eu nem sabia que existia ele, só sabia que existia o LCA, né, ou menisco cartilagem. Acabei conhecendo ele nesse período. Na verdade, a gente tem mais dois. Pior maneira possível. Nós tínhamos 2, tem o lateral também por dentro aqui, né? Então são 4 ligamentos. Então, mais o lateral, colateral, lateral, que estava já praticamente nesse exame do meu retorno, né, da cirurgia do Cruzeiro, já estava praticamente quase rompido. Então, a possibilidade desses médicos, outros médicos, que eu fui no Rio e em São Paulo, que já estava isso rompido lá na época de Cruzeiro. Então, assim, falar que é difícil apontar dessa forma, mas os outros médicos apontaram esse detalhe. Na verdade, paralelamente, eles não se conheciam, os médicos, porque eu não abri o jogo para ninguém. O que eu queria naquele momento, eu não sabia o que fazer, já começa por aí. Mas, de certa forma, eu tive uma frieza, se pode dizer assim, para descobrir o que estava acontecendo comigo. Porque, poxa, eu me dediquei 8 meses novamente para poder pisar num campo e fazer o que eu mais amo. E, de novo, viver isso, saber que vai passar por cirurgia de novo, o que é isso? Então, assim, eu levei para ele separadamente e os dois falaram a mesma língua. Então, assim, ali afirmou o que tinha ocorrido. E é fogo, você tá ali já na situação, agora vai ter que operar, passar por a situação. Escolhi ser operado por o René Abdala, de São Paulo, né, que é médico de São Paulo há muito tempo, né, faz cirurgia dos jogadores. Ele, na verdade, peitou a situação, né. Eu perguntei para ele se ele teria certeza se eu voltasse a jogar ainda. Ele falou, não, eu vou fazer você voltar, você pode confiar. E ali eu senti confiança. Não foi uma cirurgia normal de LCA, que eu falo normal porque realmente LCA, a tecnologia é tão avançada que não é muito grave hoje, mas essa colateral lateral me pegou, porque quando eu volto da cirurgia eu volto diferente. Primeiro que os caras jogaram muito anestesia em mim, porque eu fiquei mais de horas, a cirurgia foi longa até, porque a LCA é 1h20, não me engano aí, é rapidinho, mas essa aqui foi mais tempo. Então ali eu comecei a falar, cara, tá diferente a situação. Ou ocorreu alguma coisa, enfim. Mas depois ele falou, não, é assim mesmo, levou mais tempo, tal, teve que limpar as coisas e tal. Então, a partir daquele momento, nas recuperações, eu fiquei 3 meses sem pisar no chão, não é coisa do LCA você já pisa, já dobra um pouco, e eu já não pude dobrar. Enfim, foi um período um pouco mais delicado, e ali eu achei também que os médicos falavam que dificilmente eu poderia, não René Abdala, mas outros médicos falavam que eu não poderia voltar. E eu estava quase acreditando, pela situação que eu estava me vendo. Né? Eu não sou de engordar, eu sou de perder massa. Então imagina, é a mesma coisa que alguém que engorda e quem perde, é feia a situação. Então eu me vi nessa situação, massa muscular não existia mais em mim. Eu falei, poxa, não tem como jogar bola dessa forma. E aí naquele momento o René Abdala, o pessoal da equipe da fisioterapia deles falou, não cara, calma, eu sei que é duro, mas vai levar um pouco mais de tempo,
mas você vai pisar em campo de novo. Então foi fazendo isso que com paciência, eu falo assim, se eu vivi depressão, possivelmente vivi, né? Mas eu nem sabia na época, nem se falava disso. Mas assim, como eu falei, eu confiava em Deus, a minha vida com Deus é de muito tempo e gerava essa força dentro de mim, com a minha família. E eu tinha em mente, eu acho, como eu falei, quando existiam as pressões, ou pessoas falavam que você não pode, de certa forma não me deixava para baixo. Eu falei, cara, então eu vou mostrar para você que isso vai acontecer. Eu não sei como vai ser dentro de campo. Eu não sei como eu vou pisar, se eu vou estar mancando, que fiquei mesmo mancando um bom tempo, até eu conhecer um pouco mais meu corpo e melhorar ele. Mas eu vou pisar novamente em campo. Eu não sei como vai ser, talvez possa não ser igual como eu era antes. Tudo bem, não tem problema. Mas eu pisar em campo, todo mundo vai saber que eu pisei. Entendeu? Eu não sei quanto tempo vai levar isso, se eu vou conseguir aguentar mais. Então, assim, na minha cabeça era isso. No meu período de recuperação, nesse 1 ano e meio, foi focado nisso. Falei, eu vou voltar, eu vou pisar em campo. Pisei com muitas dores, vivi um tempo de muita dor, tive que tomar remédio. Depois eu percebi que eu estava tomando muito remédio, eu cortei o remédio, falei, vou ter que superar com dor mesmo. Porque imagina, eu ia me matar de outra forma, tomando remédio. Eu tava cancelando uma dor, mas o futuro podia ser pior. Então eu parei de tomar remédio, eu fui tentar estudar para como melhorar meu joelho, melhorar meu músculo em volta dele, né? Realmente melhorar minha performance ali nesse sentido, para que houvesse ter mais vida no campo. Então é isso que eu faço até hoje, para que eu possa ter uma vida de qualidade, né? É isso que aconteceu. Linhares, a última é tua. O Dr. José Westphalen está mandando um abraço aqui para você. Um abraço. Ele está perguntando aqui que está te esperando lá para falar dos projetos de oftalmologia no esporte, né? Isso aí, cara, 10, realmente. Doutor José Westphalen é o oftalmologista aqui da equipe. Quando os comentários começam a errar os comentários, eu indico, vão lá no Dr. Westphalen ver um óculos, aí vocês não estão enxergando direito. Um abraço que tá... aí, José. O cara é 10. Ele é meu oftalmo também, aqui da nossa turma toda aqui. Keison, pra gente terminar, ano que vem Coritiba de novo na Série B pela 7ª vez. Você viveu aquela campanha do ano de 2007, que o Coritiba foi campeão e voltou pra Série B em 2008. Se você pudesse dar um recado pro elenco do Coritiba que tá hoje, que vai jogar o ano que vem a Série B, o que você falaria em termos de dificuldade e o que representa jogar pela camisa do Coritiba sabendo que tem uma torcida esperançosa para que o Coritiba retorne à elite do futebol ano que vem? Que eles pensem que a camisa do Coritiba ela significa demais, né? Não somente no Brasil, fora. Que eles possam entender que quando eles estiverem no clube que só existe o Coritiba, né? Que eles não pensem em outros clubes, né? Eu sei que cada um tem sonhos, tem objetivos de quem sabe ir para o outro lugar, né? Mas que eles, nesse período que o Coritiba vive, eles só pensam em Coritiba, que possam construir, né, um ambiente, porque sem ambiente, me perdoe, independente do clube que seja a camisa, não vai conseguir resultados. Eu vivi os melhores momentos da minha carreira porque eu vivi em ambientes sensacionais. Já vivi em ambiente ruim e não dá nada mesmo. É complicado. A chance é difícil de acontecer alguma coisa. Então que reconstrua, né? Porque vive uma dor nesse ano, né? Que é uma queda. Então que os líderes ali, as pessoas que estão liderando junto com a comissão, junto com os jogadores que vão ficar, os que vão chegar também, possam criar novamente esse ambiente, né? E que eles possam passar isso para a torcida, que a torcida volte a ter essa confiança neles, né? Que eles demonstram isso, né? De certa forma dentro de campo e como pessoa também, né, nas suas entrevistas, nos seus comportamentos, porque eu sei que não basta só falar, mas precisa ter o posicionamento também, né, ali na dedicação com o clube, né, e mostrar que realmente estão ali focados nisso e criar um objetivo que todos possam seguir ele, né. Eu falo que 2007 nós vivemos um período, quando o René chega, um período bem difícil. Clube, nós estávamos vivendo uma situação de Série B bem ruim, lá nas partes de baixo, e naquele momento aconteceu que o René chega, né, que é um cara que falo que é um cara muito forte na gestão de pessoas, e é o que o elenco precisava daquela época. Então assim, eu falo assim que taticamente o René, óbvio, tem seu conhecimento, mas para mim o que ficou ali naquela época foi que ele geriu muito bem as pessoas daquele elenco. Então assim, que esse elenco possa construir essa missão
que exista bem claro para cada um deles. E todos saibam que precisam seguir por esse mesmo rumo, né? Não pensar, eu vou para um clube tal, próximo ano. Não. Cara, não é falado sobre isso. Depois, no final de ano, ocorreu o sucesso, voltou para a Série A, cara, daí cada um segue sua vida, ou quem quer ficar, fique. Mas que possam rumar para a mesma missão, né? E que eles possam, eu vou estar lá, óbvio, assistindo, de certa forma, né? Acompanhando e torcendo para que o Curitiba consiga isso. Chama comprometimento, né? Isso aí que você está falando. Comprometimento, né? Não só em palavras, mas em comportamento. Atitude, né? Porque se em palavras, poxa, o meu filho pode até falar aqui isso, mas eu ensino ele a se comportar. O que ele fala, se comporta. Então faça isso, porque isso contagia o próximo, contagia o funcionário, contagia não sei quem, entende? Vai algumas coisas sair do eixo, vai, então, mas se posicione diante disso, conserte isso, arruma a casa, entendeu? Chama a atenção de quem precisa ser chamado, entendeu? Hoje o futebol parece que não pode falar com ninguém mais, tá bem estranho. Na nossa época já era um pouco mais forte as coisas, né? Não precisava brigar não, mas quase saía nessa situação, ok, mas... Não tinha cabeçada no rosto do outro, né? Mas de certa forma, demonstra também que tem alguma coisa. Eu sei que violência não é favorável, não vai resolver nada na vida, mas de certa forma precisa ter um comportamento um pouco mais sério, porque é um ambiente com todo respeito de homens e também de pessoas grandinhas ali. Então, de competição, né? Contra o adversário. Isso, precisamos ganhar. Então, se precisa mexer com o companheiro, mexa com ele, entendeu? Vamos lá, precisa ferver o vestiário, ferve, entende? Óbvio, não precisa fazer nada que ultrapasse nada, mas também ficar muito quietinho, então não é o esporte errado, vou ser bem sincero. Acaba se acomodando. Isso não é futebol não, vai seguir outra carreira, tá? Porque sangue no zóio. Futebol não tem desculpa. Não dá pra se acomodar, né? Que daí a derrota vem. Não dá. Ficar em silêncio. Eu falo assim, eu entrei em vestiário em silêncio, já era. Muito quieto. Então já perdeu. Esquece. Tem que ter movimento. Tem que ter um ambiente que tá acontecendo alguma coisa. Que se tá percebendo, alguém tem que falar alguma coisa. Não pode ficar quieto. O ambiente de futebol é isso, é coletivo. Existe um ambiente de competitividade. E quem quer ganhar tá falando. Quem tá ganhando, o ambiente está sendo mexido. Se viu que tá quieto, um líder vai ter que se posicionar ali, mexer com esse vestiário, falar, vamos gente, acorda aí que nós temos uma missão para ser cumprida. Então acho que precisa, essa é a característica implantar no Curitiba. Essa é uma das identidades que o Curitiba tem. Que isso, a gente precisava de mais uma hora de bate-pronto Curitiba. Excepcional aqui. A entrevista. Muito bom, muito legal. Olha, pra gente Obrigado foi mesmo, um presente de Natal. Obrigado. Te receber aqui ao vivo nos estúdios da Jovem Pan News Curitiba. Agora você já conhece o caminho, pode voltar quando quiser. Felipe Belo, Keirson Guerreiro, foi cuidado por Deus. Rafael Fink, vira treinador, K9. O Luiz Carlos ele Dutra. Deu uma notícia aqui que animou muito, assim, que foi, ele falou, não acabei minha carreira não posso voltar, né? Então, o Luiz Carlos seria legal Dutra. ver o Keirson jogar mais alguns anos aí. Volta no Paranaense do ano que vem, K9. O Luiz, volta, K9. O Thiago Barbosa. K9 tem tudo de um ser humano incrível. Seria ótimo gestor e quebrar esta coisa robotizada que temos hoje nos clubes no seu dia a dia. E eu queria até, na hora que você estava falando das lesões, ler a mensagem do Ábido Júnior, dizendo que foi testemunha ocular do profissional. Uma tarde o Ábido foi ao CT e você estava sozinho na maca fazendo tratamento. E isso acontecia diariamente. Menino demais. Sucesso sempre. Felipe Belo, aula de gestão com o K9. O HC dizendo que lembra bem, enfim, dos seus gols. Muita gente participando por aqui. Nossa, o Luiz, até daí, pessoal relembrando outros matadores que vestiram a camisa do Curitiba, como você, o Evair, o Kleber Arado, por exemplo, vários, né? O Tio Bill falando aqui, K9, dá orgulho de ver a sua maturidade. Rodrigo Reva, tenho 33 anos e o K9 foi o maior atacante que eu já vi jogar com a camisa do Coritiba. A gente agradece, é claro, de todas as participações. Nossa, tem muita gente participando, mandando mensagem por aqui. Né? E pra finalizar, e aí, Kleberson? Kleberson. K9, o Kleberson tá pensando em mim. Keirson, Manchester. É que eu fui ler o Manchester e lembrei do Kleberson. Manchester ou Urawa? Manchester, com certeza. Tem um palpite aí pra gente arriscar lá no KTO? Eu acredito que vai ser 2-0 pro Manchester.
Tá aí. Final de papo da nossa enquete, 78% acreditando na vitória do Manchester, 15% acreditam na vitória do Urawa e 5% acreditam que vai dar empate. Deixa eu dar o nome aqui do Felizardo, que vai comer uma feijoada com acompanhante lá no Santa Marta Bar. É o Luiz, final do telefone 1474. Parabéns, Luiz. Daqui a pouquinho a nossa produção entra em contato com você para você comer aquela feijoada esperta lá no Santa Marta Bar. Mais uma vez agradecendo o Keirson aí pela presença. Volte sempre, quando quiser. E ó, se for voltar a jogar mesmo, dá o furo aqui pra nós, né, Linhares? Conta no bate-pronto primeiro, Keirson. Obrigado a todos aí pela Feliz oportunidade. Natal, feliz ano novo. Obrigado. Aí, Keirson, e um grande abraço. E obrigado pela entrevista, foi realmente espetacular. Foi incrível. De emocionar. Obrigado a todos pelo convite, né? Desejo bênçãos sobre todas as vidas, famílias aí que vão ver esse período de final de ano. É um prazer estar aqui falando sobre esporte, aquilo que eu vivi há muitos anos, dediquei a minha vida a isso. E é isso, é um prazer. Vamos esperar 2024, aquilo que Deus tem para nós. E com certeza a gente vai estar sempre aí, junto, conversando. Um abraço. Gratidão por todos os gols que você já fez. Levou, claro, o nome do futebol paranaense, né, ainda mais longe. Obrigada mais uma vez, sucesso sempre.